Pessoal, na última aula, nós demos uma... Deixa eu tirar minha carinha do vídeo aqui, que depois eu odeio ficar me olhando. Na última aula, a gente começou a vermos a segunda lei de Mendel, né? A gente vai voltar um pouquinho aqui, para a gente retomar o conteúdo aqui e depois passarmos para frente, ok? Lembram-se? Tá tudo bem aí, pessoal? Vocês estão vendo e me ouvindo normalmente? Tá, professor, tudo tranquilo. Sim, professor. Então, tá bom. Beleza. Pessoal, nós vimos que a primeira lei de Mendel, né, ela estudava só uma característica, ou seja, uma característica era sempre definida só por um par de genes, né? Agora nós vamos estudar a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel, como a gente viu na última aula, são duas características estudadas ao mesmo tempo. Então, só lembrando, né, que para cada característica que nós temos um par de genes. Um gene veio do pai, outro gene veio da mãe. Nesse caso, aqui na segunda lei de Mendel, nós vamos ter dois pares de genes, ok? Esse par vai indicar uma característica, sei lá, cor dos olhos. E esse aqui vai indicar outra característica, né? O outro par de genes que está aqui, ó, vai indicar uma outra característica. Para cada par de genes, eu dou uma letra, tá bom? Então, para esse par de genes, eu vou dar a letra A, e para esse par de genes, eu vou dar a letra B. Se eu tivesse um terceiro par, daria C, quatro pares D, e assim sucessivamente, tá? Então, é assim que a gente vai estudar a primeira lei de Mendel. Pessoal, Mendel fez cruzamentos de ervilhas, como a gente viu anteriormente lá na primeira lei de Mendel, né? Só que aqui, ó, ele usou o seguinte critério, ele estudou duas características. A cor da ervilha, nós estamos vendo que tem duas cores diferentes, né, o amarelo e o verde. E ele estudou uma outra característica, que é o formato da ervilha. Essa é uma ervilha lisa, e essa aqui é uma ervilhinha mais enrugada, que ele chamou de rugosa. Então, Mendel cruzou a ervilha amarela lisa com a verde rugosa. E no primeiro resultado que ele teve, ó, na geração F1, todas as ervilhas nasceram lisas e amarelas. Então, isso significa o quê? Significa que a cor dominante é o amarelo. E a forma lisa da semente é a dominante também. Portanto, verde e rugosa são características recessivas, ok? Então, lembra-se que a gente pode dar a letra que a gente quiser para fazer os cálculos, né? Ele deu a letra V para cor, amarela, Vzão, amarelo, Rão, lisa. E deu a Vzinho para verde, Rrinho para semente rugosa. Pessoal, um detalhe muito importante aqui na nossa história agora. Quando nós formos formar os gametas, ó, o gameta vai carregar sempre um gene para cor e um gene para forma. Se você observar bem, ó, todos os gametas formados aqui vão ser Vzão e Rrão, ok? Ó, só tem Rrão, só tem Vzão. Então, a lisa e a amarela formou gametas Vzão e Rrão. E a ervilha lisa, né, a ervilha rugosa e verde, ela só tem Vzinho e Rrinho. Então, ela formou gametas. Veio um Vzinho daqui, um Rrinho daqui. Na hora da fecundação, ó, os Vs vão se juntar. Então, o Vzão daqui se junta com o Vzinho daqui, ó. Da Vzinho. O Rrão daqui, ó, se junta com o Rrinho daqui, da Rrinho. Então, o resultado aqui da primeira geração vai ser sempre igual. Vai ser Vzinho, Rrão, Rrinho. Qual é o fenótipo disso, né? Como tem um Vzão, a ervilha é amarela. E como tem um Rrão, a semente é lisa.
Então, todos os resultados desse cruzamento aqui, ó, vão nascer ervilhas amarelas e lisas, ok? E aí, pessoal, a gente vai para o segundo cruzamento. O Mendel, né, resolveu fazer um cruzamento entre aquelas ervilhas, ó, Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho, cruzadas com Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho. Pessoal, aqui é um momento mais complicado da história, né? Por quê? Porque cada gameta vai ser formado por um gene para cor e um gene para forma. A gente vai ver isso melhor, ó, aqui. Então, Mendel, ó, fez aquele primeiro cruzamento, deu 100% desse resultado. Aí ele resolveu fazer um cruzamento entre esses indivíduos, ó, Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho, Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho. Como é que eu tiro os gametas, pessoal? Esse Vzão aqui, ó, ele pode se juntar com esse Rrão, e o gameta vai ser Vzão, Rrão. Ou ele pode se juntar com aquele Rrinho, então o gameta vai ser Vzão, Rrinho. Ao mesmo tempo, ó, esse Vzinho pode se unir a esse Rrão, e o gameta vai ser Vzinho, Rrão. Ou ele pode se juntar com esse Rrinho aqui, ó, e o gameta vai ser Vzinho, Rrinho. Então, esse cidadão aqui, esse pé de ervilha, ele vai formar 4 tipos diferentes de gameta, ó. Vzão, Rrão, Vzão, Rrinho, Vzinho, Rrão, Vzinho, Rrinho. Como a outra planta é igual, ela vai formar os mesmos tipos de gametas, ó, Vzão, Rrão, Vzão, Rrinho, Vzinho, Rrão, Vzinho, Rrinho. Agora a gente vai juntar, né? Na hora da fecundação, nós vamos juntar os gametas. Ó. Os Vs vão se unir, ó. Vzão, Vzão, se juntam aqui, e os Rs também se juntam, ó. Rrão, Rrão. Então, o genótipo dessa planta vai ser Vzão, Vzão, Rrão, Rrão. Esse V vai se juntar com aquele, ó, Vzão, Vzão, o Rrão com o Rrinho, Rrão, Rrinho. Eu sei que é uma sopa de letrinhas, mas daqui a pouco a gente vai entender isso, pessoal. Esse com aquele, ó, Vzão, Vzinho, Rrão, Rrão. Esse com aquele, ó, Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho, tá aqui. Agora vamos para de baixo. Esse com aquele, Vzão, Vzão, o dominante na frente, Rrão, Rrinho. Esse com aquele, Vzão, Vzão, Rrinho, Rrinho. Esse com aquele, Vzão, Vzinho, dominante na frente, Rrão, Rrinho. Esse com aquele, Vzão, Vzinho, Rrinho, Rrinho. Esse com aquele lá de cima, Vzão, Vzinho, Rrão, Rrão. Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho. Vzinho, Vzinho, Rrão, Rrão. Vzinho, Vzinho, Rrão, Rrinho. Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho. Devo estar olhando a cara de vocês agora. Vzão, Vzinho, Rrinho, Rrinho. Vzinho, Vzinho, Rrão, Rrinho. E Vzinho, Vzinho, Rrinho, Rrinho. Agora, pessoal, segundo o resultado do Mendel, ele teria 9 resultados de um tipo de ervilha, 3 de outra, 3 de outra e 1 de outra. Vamos dar uma olhada aqui. Essa ervilha aqui, ó, Vzão, Vzão, é amarela. Rrão, Rrão, lisa. Então, vamos ver quantas amarelas lisas tem. Ó. Amarela lisa 2, amarela lisa 3, amarela lisa 4, amarela lisa 5, essa não, amarela lisa 6, essa é verde, aliás, essa é rugosa, amarela lisa 7, amarela lisa 8, essa é verde, amarela lisa 9, essa não, que é rugosa, essa não, essa não. Então, o resultado, 9 amarelas lisas, ok? Agora, vamos dar uma olhadinha nessa aqui, ó. Ela é o quê, ó? Ela é amarela, mas é rugosa, ó. Não tem o Rrão de lisa. Então, eu tenho uma, tenho 2,
3. 3 amarelas rugosas. 3. 9 para 3. Vamos ver uma outra variedade agora, que é a verde lisa. Então, vemos aqui, ó. Essa aqui é verde, ó. Não é mais amarela. Ela é lisa? Sim, uma. Verde lisa, 2. Verde lisa, 3. E sobrou uma, que é a verde rugosa. Então, pessoal, com apenas 2 pares de genes, eu tenho 16 resultados possíveis. Ou seja, se eu cruzar amarelas lisas com amarelas lisas, eu vou ter como resultado 9 amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma verde rugosa. Então, só porque eu aumentei um par de genes aqui, ó, o resultado na primeira lei de Mendel, um par de genes tinha 4 resultados. Agora nós temos 16. Se eu colocar mais um par de genes, nós vamos ter 64 resultados. Então, imaginem, com milhões de genes que a gente tem na nossa célula, quantos bilhões ou trilhões de combinações diferentes a gente pode ter no cruzamento genético. Por isso que isso explica bem porque, mesmo dentro de uma família, 2 irmãos, filhos do mesmo pai, têm características totalmente diferentes. Porque, ó, se só com 2 pares de gene a gente tem esse monte de resultado, imagina com milhares de pares diferentes de genes, como as combinações podem ser diferentes. Então, o que eram 4 quadradinhos se tornaram 16 quadradinhos. Baseado nisso aqui, pessoal, eu proponho para vocês que nós façamos um problema de genética, um cálculo matemático de genética, que eu vou fazer para vocês, evidente, né, para vocês aprenderem. O problema diz o seguinte, ó, calcule a probabilidade de um casal duplo heterozigoto, significa que ele é heterozigoto para as 2 características, ter um filho também duplo heterozigoto. Eu tenho 2 formas para fazer esse exercício, pessoal, que é dessa primeira forma que nós vimos agora. Então, isso aqui é um duplo heterozigoto, ó, um heterozigoto para a primeira característica, que eu identifiquei pela letra A, e ele é um heterozigoto para a segunda característica, que eu identifiquei com a letra B. Então, ele é um duplo heterozigoto, ele é duplamente heterozigoto. Se o casal é duplo heterozigoto, a parceira também é, ok? Que tipos de gameta esse indivíduo forma, né? Esse Azão pode se unir com esse Bzão, sempre é um A e um B junto. Se eles se juntam, eles formam o gameta Azão-Bzão. Esse Azão pode se unir com esse Bzinho, o gameta fica Azão-Bzinho. Esse Azinho pode se unir com esse Bzão, então o gameta fica Azinho-Bzão. Ou ele pode se unir com esse Bzinho aqui. Então, a gente tem 4 possibilidades de gametas nesse indivíduo. Azão-Bzão, Azão-Bzinho, Azinho-Bzão e Azinho-Bzinho. E, ó, o indivíduo parceira, a parceira tem a mesma condição genética, então ela forma os mesmos tipos de gametas. Ok? E nós temos uma segunda forma, pessoal, de resolver o exercício, que vocês vão ver que torna ela um pouquinho mais fácil. Ao invés de eu cruzar direto, né, os 2 duplo heterozigoto, eu separo as características. Então, eu vou cruzar só os As separadamente, ó, o Azão, Azinho do pai, com o Azão, Azinho da mãe. E depois eu calculo o Bzão, Bzinho do pai, com o Bzão, Bzinho da mãe. Então, eu posso fazer da primeira forma lá, né, tudo junto, ou eu posso separar as características e fazer separadamente. Então, agora eu vou passar um videozinho que eu produzi para vocês entenderem. Vamos ver se dá tudo certo aí, se vocês conseguem entender. Se estiver
tem algum problema com o som aí, vocês me avisam, tá, pessoal? Muito bem, pessoal. Como eu comentei com vocês na aula anterior, né? Aqui na segunda lei de Mendel, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldades, né? Por quê? Porque nós vamos estudar duas características ao mesmo tempo. Como vocês podem lembrar, né? Cada característica ela é determinada por um par de genes. Então, esse par de genes vai determinar uma característica, esse par de genes uma outra característica. Como nós vimos no problema anterior aí, que estava nos slides, ele disse, né, qual a probabilidade de um casal duplo heterozigoto ter um filho também duplo heterozigoto? O que significa dizer que ele é duplo heterozigoto? Significa que ele é heterozigoto para a primeira característica e heterozigoto para a segunda característica também. Então, o A vai indicar uma característica e o B a outra característica. Como nós podemos ver aqui, tá? Dois pares de genes e os dois são heterozigotos. A mãe também é duplo heterozigoto, ou seja, heterozigota para a primeira característica e heterozigota para a segunda característica também. Muito bem, pessoal. Como os gametas se formam aqui, né? Os gametas, pessoal, sempre eles vão levar um gene desta característica e um gene desta característica aqui. Então, aqui o gameta vai ter dois genes, né? Porque são duas características ao mesmo tempo. Então, o que pode acontecer? Esse azão pode se juntar com esse bezão e o gameta fica azão-bezão. Esse azão pode se unir a esse bezinho e o gameta fica azão-bezinho. O azinho também, ele pode se juntar com o bezão, vai ficar azinho-bezão. Ou ele pode se unir ao bezinho e vai ficar o gameta azinho-bezinho. Então, esses são todos os possíveis gametas que esse indivíduo pode formar. Como a sua mulher tem o mesmo genótipo que ele, os gametas formados também são os mesmos, são iguais, ok? Então, ó, um casal duplo heterozigoto para as duas características. Formou gametas azão-bezão, azão-bezinho, azinho-bezão, azinho-bezinho. Tanto o homem quanto a mulher. Agora, pessoal, nós vamos notar, né, que a nossa tabelinha ela vai ficar maior. Porque agora nós temos mais tipos de gametas. Então, aqui nessa coluna vertical, vão os gametas do pai. Quais são? Azão-bezão, vem aqui. Azão-bezinho, vem aqui. Azinho-bezão, vem aqui. E azinho-bezinho, vem aqui. Na coluna horizontal vão os gametas da mãe. Quais são? Azão-bezão, vem aqui. Azão-bezinho, vem aqui. Azinho-bezão, vem aqui. Azinho-bezinho, vem aqui. E aí, a nossa tabela, que tinha 4 resultados possíveis, agora tem 16. Na hora da fecundação, os genes vão se encontrar A com A, B com B, ok? Então, aqui, ó, esse gameta vai se juntar com esse. Então, vai dar azão, azão, o B com Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Então, esse filho vai ter genótipo azão, azão, Bzão, Bzão. Esse com aquele, ó, azão, azão, Bzão, Bzinho. Esse com esse, ó, azão, azinho, Bzão, Bzão. Esse com aquele, azão, azinho, Bzão, Bzinho. Esse com aquele, azão, azão, dominante na frente, né? Bzão, Bzinho. Esse com aquele, azão, azão, Bzinho, Bzinho. Esse com aquele, azão, azinho, dominante na frente, Bzão, Bzinho. Esse com aquele lá em cima, azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Agora na terceira fila, esse com esse, dominante na frente, azão, azinho, Bzão, Bzão. Vocês vão juntar os As com os As e o B com o B. Esse com aquele, azão, azinho, Bzão, Bzinho. Esse com aquele,
Azinho, azinho, Bzão, Bzão. Esse com aquele, Azinho, azinho, Bzão, Bzinho. Esse com aquele, Azão, azinho, dominante na frente, Bzão, Bzinho. Esse com aquele, dominante na frente, Azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Esse com aquele, azinho, azinho, Bzão, Bzinho. Esse com aquele, azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Então, esses são todos os resultados possíveis nesse cruzamento. Aí o problema te pergunta, né? Qual a probabilidade deste casal ter um filho duplo heterozigoto? Então, vamos lá. Esse aqui, os dois pares de genes são heterozigotos? Não. Esse aqui, também não. Esse aqui, o azão, azinho é hétero, mas o Bzão, Bzão é homo, também não. Esse aqui, azão, azinho, Bzão, Bzinho, sim. Então, temos um. Esse aqui, azão, azão, não. Já não é heterozigoto para o gene A. Esse aqui, também não. Homozigoto, homozigoto. Esse aqui, opa, azão, azinho, Bzão, Bzinho, sim. 2. Esse aqui, azão, azinho, mas é Bzinho, Bzinho. Então, não é homozigoto para B. Heterozigoto, perdão, para B. Esse aqui, azão, azinho, mas o Bzão, Bzão. Não. Opa, azão, azinho, Bzão, Bzinho. 3. Azinho, azinho, já não é hétero. Azinho, azinho, também não. Opa, esse aqui é. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Esse aqui não, né? Porque esse aqui é homo. Esse aqui é homo. Esse aqui é homo. Então, pessoal, nós temos aqui como resultado, né, desse problema, nós temos a seguinte configuração. Nós temos 4 resultados em 16 resultados possíveis. Então, em 16 resultados possíveis, nós temos 4 possibilidades do filho nascer duplo heterozigoto. A gente pode simplificar por 4, né? Daria 1/4. Então, a partir de agora, a gente vai responder na segunda lei de Mendel, a gente responde por fração. Então, a cada 4 filhos que esse casal tenha, um deles pode nascer duplo heterozigoto. Ok? Sei que é complicado, né, pessoal? Mas vocês podem me perguntar, tem uma maneira mais simples da gente fazer isso, né? Uma fórmula mais simples? Tem sim. Vou explicar para vocês uma forma mais fácil de você resolver o problema, utilizando o quê? A primeira lei de Mendel. Muito bem. O que nós estamos fazendo aqui, né? A gente está separando. Então, vejam. Um casal, né? É um duplo heterozigoto. Então, eu separei as características, ó. Eu peguei essa característica, azão, azinho, e cruzei com essa característica, azão, azinho. Então, azão, azinho do pai com azão, azinho da mãe. E depois eu fiz a mesma coisa com o Bzão e Bzinho. Ó, Bzão, Bzinho do pai, cruzado com o Bzão, Bzinho da mãe. Então, eu fiz agora pela primeira lei de Mendel, que eu acho que está mais fácil para vocês. O pai forma gametas azão e azinho, a mãe, azão e azinho. Eu construo a tabela, essa aqui com 4, né? Aqui eu coloco os gametas do pai, ó, azão, azinho, e da mãe, azão, azinho. Faço o cruzamento, né? Azão, azão, esse com esse, azão, azinho, esse com esse dominante na frente, azão, azinho, esse com esse, azinho, azinho. Eu faço a mesma coisa com o gene B. Ó, Bzão, Bzinho, pai, Bzão, Bzinho, a mãe. Faço cruzamento entre eles, ó, separo os gametas, o pai forma gametas Bzão e Bzinho, a mãe, Bzão e Bzinho. Jogo na tabela. Gene do pai na coluna vertical, gene da mãe na horizontal. Vou juntar, ó, esse com esse, Bzão, Bzão, esse com esse, Bzão, Bzinho, esse com aquele, Bzão, Bzinho, esse com aquele, Bzinho, Bzinho. Eu calculei separado, pessoal. Em relação ao gene A, né? Qual a probabilidade dele ser heterozigoto? Esse aqui é um heterozigoto? Não. É um par de genes iguais, é homo. Esse é um heterozigoto? Sim, esse é um heterozigoto.
Esse é um heterozigoto? Sim, é um heterozigoto. Esse é um homozigoto? Não. Esse não é um homozigoto. Aliás, desculpa, ele é um homozigoto, né? Recessivo. Não é um heterozigoto. Então, quantos resultados heterozigotos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4 resultados no total, e 2 deles são heterozigotos. Vou fazer a mesma coisa com o Bzinho. Tá? A gente já fez o cruzamento, vamos ler. Esse indivíduo, esse filho é heterozigoto? Não, ele é homozigoto dominante. Esse é hétero? Sim. Esse é hétero? Sim, ele é hétero. Esse é hétero? Não, é homozigoto recessivo. Então, a probabilidade dele ser heterozigoto para essa característica, quantos resultados eu tenho? 1, 2, 3, 4. Quantos são heterozigotos? 2. Ok? Só, pessoal, que aqui eu não quero os cálculos separados, né? Eu quero os cálculos juntos. Então, como é que eu faço? Ó? Então, a probabilidade do filho ser um duplo heterozigoto, ou seja, ser Azão Azinho, Bzão Bzinho. Eu venho aqui, ó. Probabilidade de ser Azão Azinho deu quanto? 2 quartos. Probabilidade de ser Bzão Bzinho, quanto deu? 2 quartos. Eu coloco aqui, ó, 2 quartos de ser Azão Azinho, 2 quartos de ser Bzão Bzinho. O que eu vou fazer sempre? Eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Daria 4 resultados em 16, como a gente viu lá. Eu simplifico por 4, né? Dá para simplificar, vai dar 1 quarto. Ou seja, o mesmo resultado que deu fazendo os 16 quadradinhos. Então, eu posso fazer as contas, pessoal, desta forma, separando, né, os genes, né, os genótipos, e fazendo os cálculos separadamente, e eu vou obter o mesmo resultado. Eu posso fazer tanto da forma lá em cima, como desta forma aqui embaixo. Então, a probabilidade deste casal duplo heterozigoto ter um filho também duplo heterozigoto é de 4 sobre 16, ou 1 sobre 4. Ou seja, cada 4 filhos que esse casal tenha, um deles poderá nascer duplo heterozigoto. Pessoal, uma coisa importante é que para você saber a segunda lei de Mendel, obrigatoriamente você tem que saber a primeira lei de Mendel. Isso é fundamental. Se você não sabe a primeira lei de Mendel, que nós estudamos aí nas últimas 3 aulas, dificilmente você vai saber fazer a segunda lei de Mendel. Então, é importante que vocês retomem o conteúdo lá, se tiverem alguma dificuldade, aprendam como foi feito, né? Vocês têm as videoaulas gravadas, e uma série de coisas que vocês podem consultar, tá bom? Pessoal, qual foi o nível de dificuldade aí? Muito, pouco, mais ou menos? Pouco. Conseguiram entender, pessoal? Dá para entender, só é trabalhoso, né? Imagine, se você tivesse 3 características, você teria um terceiro par de genes, né? O que seriam 3 cálculos separadamente, né? Então, nós aprendemos a fazer a primeira lei, onde a gente fazia só um cálculo. Agora, nós estamos aprendendo a fazer a segunda lei, que nós temos 2 cálculos, né? E chegaremos na de 3 cálculos também. Pessoal, nós não colocamos aqui a questão genética. Então, aqui não tem nenhuma anormalidade, como a gente viu lá com o albinismo, a polidactilia, enfim, o daltonismo. Então, eu queria que vocês agora observassem esse outro exemplo aqui, mas esse já com a genética mais envolvida diretamente, tá bom? Então, nesse a gente vai ter um primeiro exercício para ver se a gente consegue entender. Pessoal, é sempre muito complexo, tá? Ensinar genética pessoalmente já é difícil, imagina de longe, mas vamos lá que a gente vai aprender. Esse aqui, pessoal, é um exercício de genética, ok? E aqui envolve algumas características.
Então, vamos dar uma olhadinha aí para vocês darem uma olhada se vocês conseguem entender, ok? Agora a gente vai fazer um exercício, tá? Um problema de genética que trabalha com a segunda lei de Mendel. É muito importante a gente ler o enunciado. Vamos ler? A cor azul dos olhos e o cabelo crespo são características recessivas na espécie humana. Um homem de olhos azuis e cabelos crespos casa-se com uma mulher de olhos castanhos e cabelos lisos, heterozigota para as duas características. Qual a probabilidade deste casal ter um filho de olhos castanhos e cabelo liso? Então aqui a gente está vendo que existem duas características distintas, que são a cor dos olhos e o tipo de cabelo. A gente pode ver isso, pessoal, aqui, ó. Já fiz uma separação. Então, para a cor dos olhos, eu vou usar o gene A, ok? E para o tipo de cabelo, eu vou usar a letra P. Então, vejam, para a cor dos olhos, eu tenho duas variedades aqui no problema, a cor azul e a cor castanha. Para o tipo de cabelo, eu também tenho duas variedades, o cabelo crespo e o cabelo liso. O problema está me dizendo que a cor azul dos olhos é recessiva. Lembra, toda característica recessiva sempre é um par de genes recessivos. Então, o indivíduo de olho azul é azinho. Ele também diz que o cabelo crespo também é recessivo. Como eu estou usando a letra B, ele sempre vai ser o quê? Bzinho. Ao contrário, né, se o olho azul ele é recessivo, o castanho é dominante. Então, sempre que aparecer a letra maiúscula, indica a dominância. Então, ele pode ser tanto azão, quanto azinho. Se ele for homozigoto, ele vai ser azão. Se ele for hétero, azinho. A mesma coisa em relação ao de cabelo liso. Se o crespo é recessivo, o liso é dominante. E a gente está usando a letra B para ele. Então, se ele for homozigoto, ele vai ser bezão. Se ele for heterozigoto, ele vai ser bezinho. Aí, pessoal, nós temos que identificar inicialmente o genótipo dos pais. Então, o problema está dizendo que o pai ele é uma pessoa que tem olhos azuis e cabelos crespos. Eu venho aqui, ó. Qual o genótipo do olho azul? Azinho. Coloco aqui. E do cabelo crespo? Bezinho. Coloco aqui. Então, se eu olhar aqui, esse azinho indica que o pai tem olho azul. E o bezinho indica que o pai tem cabelo crespo. Ok? E o problema também diz, pessoal, que esse homem casou-se com uma mulher que tem olhos castanhos e cabelos lisos. Mas ele está dizendo também que ela é heterozigota, tanto para a cor dos olhos quanto para o tipo de cabelo. Então, eu venho aqui, ó. A mulher tem olhos castanhos, mas é heterozigota. Então, é esse genótipo aqui, ó. Eu coloco aqui. Ela tem cabelos lisos, mas ela é heterozigota, então não poderia ser esse. Então, é esse aqui. Vejam, eu montei o genótipo. Ó. Azinho, bezinho, indica que o pai tem olhos azuis e cabelos crespos. Azinho e bezinho, indica que a mãe tem olhos castanhos e cabelos lisos. Mas é heterozigota, tanto para os olhos quanto para o tipo de cabelo. Aí, pessoal, a gente vai fazer da maneira mais simples que a gente aprendeu lá na nossa última aula. Ok? Eu vou separar. Eu esqueço, por enquanto, o tipo de cabelo e vou calcular só os olhos. Eu pego o pai de olho azul, azinho, e cruzo com a mãe de olhos castanhos, azinho. E depois eu separo, ó. Vou calcular o tipo de cabelo. Eu pego o pai que tem cabelo crespo, bezinho, e cruzo com a mãe que tem cabelos lisos, bezinho. Isso aqui, pessoal, a gente separou a primeira lei de Mendel. Isso é mais fácil, vocês que assistiram às aulas, né, tem que saber. Então, aqui a gente separa os gametas do pai, azinho, e os da mãe, azinho.
jogo aqui na coluna vertical os gametas do pai, Azinho e Azinho, um em cada quadrado, e aqui os da mãe, Azão e Azinho. E vou juntar, né? Esse com esse, lembra, o dominante sempre na frente, ó, Azão, Azinho, esse com aquele, Azinho, Azinho, esse com aquele, Azão, Azinho, esse com aquele, Azinho, Azinho. Fiz a mesma coisa aqui agora, ó. Peguei o cabelo crespo do pai, bezinho, bezinho, com o cabelo liso da mãe. Separei os gametas. O pai forma gametas bezinho, bezinho, a mãe bezão, bezinho. Jogo aqui na coluna, ó. Bezinho, bezinho do pai na vertical, bezão, bezinho da mãe. A gente pode juntar agora esse com esse. Vai dar bezão, bezinho. Esse com esse, bezinho, bezinho. Esse com aquele, bezão, bezinho. Esse com aquele, bezinho, bezinho. E o problema, pessoal, está nos perguntando qual a probabilidade deste casal aqui, ó, ter um filho de olhos castanhos e cabelos lisos. Isso aqui é a cor dos olhos, vamos ver. Esse filho tem olhos castanhos ou olho azul? Castanho. Esse, azul. Esse, castanho. Esse, azul. Então, a probabilidade do filho ter olhos castanhos é 2 resultados em 4. 2 quartos. Vamos ver a probabilidade do filho ter cabelo crespo. Esse tem cabelo crespo? Sim, tem cabelo crespo. Perdão, cabelo liso, tá, pessoal? Probabilidade do filho ter cabelo liso. Esse filho tem cabelo liso? Sim, é dominante, né? Esse aqui tem? Não, esse é crespo. Esse aqui tem liso? Sim, esse é liso. Esse é liso? Não, esse é crespo. Então, a probabilidade desse filho aqui ter cabelos lisos, ó, é 2 resultados, 1, 2 e 4 possível. Então, eu calculei separado. A probabilidade do filho ter olhos castanhos, 2 quartos. Probabilidade do filho ter cabelos lisos, 2 quartos. Mas eu não quero separado, eu quero tudo junto. Então, aí eu faço o cálculo final para obter o resultado. Ó, probabilidade do filho ter olhos castanhos e cabelos lisos. Olhos castanhos, quanto deu? 2 quartos. Cabelos lisos deu quanto? 2 quartos. O que eu faço com as frações? Eu multiplico. Vai dar 4 sobre 16, que eu posso simplificar, né? Por 4 vai dar 1 quarto. Ou seja, a cada 4 filhos que esse casal tenha, um deles pode nascer de olhos castanhos e cabelos lisos. Ok? Coincidência deu o mesmo resultado do problema anterior, mas isso é só uma questão de coincidência. Então, pessoal, nesses problemas aqui, o mais importante é ler o enunciado do problema, ler com toda a dedicação, né? Identificar o genótipo dos pais, é super importante que o genótipo dos pais esteja correto. Depois eu separo as características. Aqui eu tenho 2, né? Exatamente a cor dos olhos e o tipo de cabelo. Então eu separei a cor dos olhos, fiz o cálculo separado. Eu separei o tipo de cabelo, fiz o cálculo separado. E aqui no final eu juntei tudo e cheguei ao resultado final. Então lembra? Segundo a lei de Mendel, os problemas já têm um enunciado maior, né? E também vocês têm que fazer uma avaliação maior do problema, né? Para poderem chegar no resultado correto. Se você errar o genótipo dos pais, por exemplo, você já errou o problema inteiro. Ok? Pessoal, um detalhe importante, né? Eu havia dito para vocês que os problemas ficariam maiores, né? Claro que genética, pessoal, não é só cálculo, tá? Tem muitas outras coisas em relação à genética, mas nesse momento aqui a gente está trabalhando com a genética de cálculos, a probabilidade de um evento acontecer ou não. Então, quanto melhor vocês conseguirem entender esse mecanismo, pessoal, quem consegue entender ou fazer um exercício como esse aqui, por exemplo, certamente vai já estar num nível mais evoluído dentro da genética, tá? Porque conseguiu entender a primeira lei de Mendel para usar a primeira lei de Mendel para complementar a segunda lei de Mendel. Então, aqui a gente está vendo que os cálculos foram feitos separados,
para depois serem, né, unidos e aí eu obter um resultado final, tá? Então, é aquela questão, né, eu preciso saber, né, a primeira lei de Mendel para eu conseguir fazer a segunda lei de Mendel, tá? Então, isso é muito importante saber, né, porque isso é uma continuidade do conteúdo de genética que nós ainda vamos ter, mesmo quando a gente voltar para a escola. Então, é importante que não dá para recomeçar tudo de novo, né? Aprendizagem é aprendizagem, então não dá para retomar conteúdo. Então, vocês têm aí aulas anteriores que estão lá no Classroom sobre a primeira lei de Mendel. Então, é que aqueles que estão com mais dificuldades irem lá para tentarem aprender direitinho como é que faz. E aprender aqui a questão da segunda lei de Mendel, tá? Na próxima aula, pessoal, na próxima sexta-feira, eu vou estar enviando para vocês uma lista de exercícios, né, sobre a segunda lei de Mendel, para que vocês possam fazer esses exercícios, né, tá? Para que vocês treinem como fazer. Só tem um jeito de aprender exercício de genética, que é fazendo, né, que é testando até conseguir fazer, tá bom? Esse material da aula de hoje, eu vou postar lá no Classroom como material da aula de hoje, tá? Então, se você tem dúvida, dá uma olhada novamente, vê aí quais são as dúvidas. E aí, na segunda-feira que vem, nós faremos a correção desses exercícios que eu vou passar para vocês, tá bom? E aí, na semana que vem, a gente vai fazer uma prova, e nessa prova só tem problemas de genética, da primeira e da segunda lei de Mendel. Então, é importante que vocês aprendam, né, para que vocês não tenham dificuldade para fazer esses exercícios aí, tá bom? Eu sei que é um pouquinho complicado, pessoal, mas eu já havia avisado que ele era um pouco complicado, né? Eu sempre entendo que, pessoalmente, já é complexo, né? Assim, de longe, a gente supõe que vocês tenham aprendido, eu só vou entender que sim, né, quando vocês entregarem as avaliações com o resultado desse conteúdo aí, tá bom? Como eu disse, genética não é só, né, cálculos matemáticos, envolve outras coisas, a gente vai ver grupos sanguíneos nas nossas próximas aulas, a questão da sexualidade também está ligado à genética, a gente vai dar uma olhadinha também. Então, mas por enquanto, né, até a nossa próxima prova, que nós temos são cálculos, tá bom? E aí a gente vai colocar um terceiro par de genes também, né, para ver quem realmente pegou. Mas quem entendeu basicamente esses exercícios aqui, esse exercício de hoje, principalmente esse último aí que fala sobre as características genéticas, né, olho azul, cabelo, são características individuais. Então, se está com alguma dificuldade, dá uma olhada lá, pessoal, revê a aula, assiste novamente e tenta colocar no seu dia a dia essa aprendizagem, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Ou tem todas as dúvidas? Sobreviveram a essa aula? Eu sei que ela é complicadinha mesmo. Aham. Eu imagino. Nenhuma dúvida. Então, Esperei ser pessoal... mais complicado. Oi? Eu esperava ela ser mais complicada. Pessoal, eu tenho tentado nessas aulas de genética, assim, eu sei que às vezes a aula fica até monótona, mas eu tenho que ir bem devagar mesmo, para que vocês entendam todos os passos que são feitos, tá? Às vezes eu vou, eu volto, faço de novo, exatamente para tentar com que vocês entendam esse conteúdo aí, tá bom? Então, na sexta-feira, pessoal, vou mandar uma lista com 5 exercícios da segunda lei de Mendel, tá bom? É importante que vocês tentem fazer, pessoal, não adianta colocar na gaveta ou não fazer, porque aí você não vai aprender. Exercício de genética é treinamento, quanto mais você treina para fazer, mais facilmente você vai conseguir aprender, tá bom? Então, tentem fazer, aí na próxima segunda-feira nós fazemos juntos aqui as correções desses exercícios, tá bom?
Pessoal, por favor, entrem lá na sala do Classroom e coloquem o nome na lista de presença, tá bom? É super importante. Então é isso. Se vocês não têm dúvidas, tenham uma ótima semana, tá? Segunda-feira a gente se encontra novamente. Tá bom? Valeu, gente. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, professor. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, Tchau, professor. gente. Boa noite. Tchau, tchau.